vida mais que abençoada. A palavra de Deus em Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores ou somos mais que vencedores? Uma das coisas, essa campanha é baseada em alguns princípios que estão no livro Vida Mais Que Abençoado. O pastor Robert Morris trabalha isso de uma forma muito poderosa. Nós fazemos parte da rede Inspire de igrejas, e algumas igrejas estão trabalhando com nesses temas, e Deus tem feito coisas extraordinárias, mas há um princípio que a gente precisa entender, de que os cristãos, eles deveriam ser o povo mais generoso da terra. Como assim? Por que o povo mais generoso da terra? Gente, porque simplesmente o nosso coração está sempre transbordando de gratidão. Gratidão pela salvação, pela libertação, pelo cuidado, pelos milagres, pelas promessas, pela provisão de Deus sobre a nossa vida. Quando nós falamos aqui sobre uma vida abençoada, estou dizendo da campanha, a campanha Vida Abençoada, lá há 2 anos atrás, ela trabalhou alguns princípios sobre fidelidade, generosidade, ou seja, aprender sobre dar a parte de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em prioridade na nossa vida. E a base da campanha a Vida Abençoada era Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao templo, para que haja alimento na minha casa, e para que vocês possam pôr à prova o Senhor dos Exércitos, e ver se eu não vou abrir as comportas dos céus, as janelas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. A promessa de Deus é essa. Às vezes a gente já trava, a maioria das pessoas, quando a gente fala Malaquias 3:10, já trava na primeira parte, trazer o dízimo à igreja, dízimo para a igreja, mas você não podia travar na parte, olha a promessa que está embaixo. Sabe, se você travar na primeira parte, você vai para a segunda já não resolvendo nada mais disso para a sua vida. A promessa para a sua vida, para a nossa vida, é o Senhor dizendo assim: se você for fiel, se você cumprir aquilo que está estabelecido, eu vou trazer tanta bênção sobre você que você não vai ter espaço para guardar essas bênçãos. É a palavra dizendo para nós. Então, Malaquias 3:10, você precisa entender, nós precisamos entender que você nunca poderá dar mais que Deus. Tudo que você pensa estar dando para Deus, Ele já deu assim, e você nunca vai superar a Deus na capacidade de ser um doador. Então, o que nós entendemos que o segredo da vida abençoada é entregar a Deus com fidelidade. O segredo de uma vida abençoada é nós colocarmos diante de Deus aquilo que está estabelecido para a nossa vida, para a nossa história, e isso é que faz toda a diferença. Isso é que vai mudar o teu status de uma vida abençoada para uma vida mais do que abençoada. Deixa eu dizer outra coisa. Então, se o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, qual é o segredo de uma vida mais do que abençoada? Travou os PowerPoints? Isso, obrigado, gente. Qual é o segredo da gente ter uma vida mais do que abençoada? Presta atenção nisso. O segredo da gente ter uma vida mais que abençoada é a gente aprender a lidar com as coisas que Deus nos deu, administrar bem, é a gente ter a boa mordomia. O segredo de uma vida mais que abençoada é a gente administrar com sabedoria aquilo que Deus tem nos dado. Porque tem gente que, se ele não aprender com Deus, se ele não aprender a gerenciar as bênçãos que Deus dá, ele joga tudo fora. Eu uso, parece até ser folhetim essa ideia, mas isso é um sentido comum na igreja ou no mundo. Você vai ouvir sempre pessoas dizendo assim: quando você quer saber a respeito de que um monte de dinheiro não resolve o problema das pessoas, é você olhar para a maioria das pessoas que ganham na loteria.
A maioria há um estudo, um estudo, não é assim, alguém que a maioria das pessoas que ganham na loteria, em um ano elas estão pobres de novo. Da noite para o dia eles ficam ricas, normalmente em um ano elas estão pobres de novo. Por quê? Porque primeiro que não é um dinheiro abençoado, certo? Primeiro, essa questão. Segundo, é uma questão de que a maioria delas não foram preparadas para lidar com tanto dinheiro, com tantas oportunidades, tantas coisas. Elas mergulham em festas, mergulham em tantas coisas. E essa é uma questão que a gente precisa entender. Esse tempo que nós vamos trabalhar sobre uma vida mais que abençoada, é a gente aprender a entender assim que tem muita bênção que Deus já tem colocado e você nem percebeu. Tem muitas coisas que Deus tem colocado nas suas mãos e você nem percebeu porque não está administrando corretamente as bênçãos que Deus colocou nas suas mãos. Você está comigo? Então, a nossa perspectiva nesse tempo é você aprender o que fazer de forma sábia, para administrar com sabedoria, para que você viva uma vida não só abençoada, mas você viva uma vida mais que abençoada. A chave número 2, o segredo, deixa eu ler aqui o texto, né? Quem é fiel, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 23. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Lucas 16, 10. Vamos lá, palavra, irmão, nós não estamos, a ideia nesse tempo aqui não é ser um coach de administração financeira e finanças, não. Eu continuo aqui trazendo revelação e verdades da palavra de Deus para a sua vida e, claro, diante daquilo que a gente vai passar, princípios, valores, coisas que você pode realmente colocar para funcionar. Mas não vai adiantar se você vier para essa campanha e só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro e continuar fazendo a mesma bobagem. É importante a gente entender esses princípios. O Senhor está dizendo assim: o servo bom e fiel, ele é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito, então ele participa da bênção do Senhor. O servo mau e infiel, ele, na verdade, o que não consegue ser fiel no pouco, também muito menos no muito. Essa é uma verdade. A chave número 2, o segredo da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Entender o seguinte: tudo que eu tenho vem de Deus. Você concorda comigo? Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Então, eu não posso desperdiçar os meus dons, os meus talentos, o meu fôlego de vida, a minha capacidade de adquirir e de administrar riquezas, a minha capacidade de poder cumprir o meu mandato nessa existência. Todos nós fomos chamados e criados para cumprir com fidelidade alguma coisa que Deus tem colocado diante de nós. Então, o segredo da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria. E a bênção plena de Deus sobre as nossas vidas, ela anda sobre duas pernas: fidelidade, que é entregar a Deus, para Deus, e sabedoria e administrar para Deus. Ou seja, eu entrego para Deus o que é de Deus e eu administro o que é de Deus para cumprir esse propósito. Quando você vê a parábola dos talentos, você vai perceber exatamente isso, que Deus coloca coisas nas nossas mãos para nós administrarmos, para que nós sejamos abençoados, para que nós possamos colher os frutos das sementes que nós estamos plantando. 1 Coríntios 10, 26 diz: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Salmos 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos o que neles habitam. Deixa eu perguntar para você: o que é do Senhor? Tudo. Eu sou de Deus, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, os meus dons são de Deus, os meus recursos são de Deus, tudo é do Senhor. Então, diante desse propósito, nós vamos entender que uma vida mais que abençoada é quando nós aprendemos a respeito dos princípios de boa mordomia, que é você entender que deve cuidar bem de tudo que Deus colocou nas suas mãos. Tudo que Deus tem confiado a você, você deve
administrar bem, porque esse é o chamado de Deus para a sua vida. Gênesis 1, 28 diz assim: o Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus os abençoou. A palavra começa assim: Deus os abençoou. Deus deu uma unção de frutificação, de fertilidade, de multiplicação. Ou seja, nós precisamos entender que aparentemente parece que a gente tem o ser humano, você olha para o planeta hoje e parece que o ser humano tem o dom só de destruir as coisas, só de acabar com as coisas, né? Às vezes a gente vive um mês e o mês começa e a gente faz uma compra e coisa e tal, e de repente quando chega a metade do mês, um pouco mais da metade do mês, parece que teve algum bicho estranho lá que devorou todas aquelas coisas, né? Quando você tem filhos pequenos, quer ver filho adolescente, parece que se deixar eles comem até tijolo, até parede. Não é verdade? Parece que são essas coisas, mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu essa unção da gente apenas consumir as coisas, mas Deus nos deu a unção de multiplicar as coisas. A unção de que as coisas que estão na sua mão, Deus vai trazer provisão. Então, mas a gente precisa entender que há uma verdade, uma revelação muito forte nesse texto aqui. O Senhor falou: vocês precisam subjugar a terra, dominar. Vocês precisam ter a questão do governo. O grande problema nosso com relação à vida financeira é que muita gente está vivendo a sua vida como se ele tivesse, a sua vida financeira como se ele fosse o ocupante de uma nave desgovernada. Ou seja, a vida financeira dele é um desgoverno total. Por quê? Porque não pratica os princípios que a palavra já ensinou, que é para praticar, para alcançar a bênção e o favor de Deus. Não se organiza, né? A Bíblia diz que ninguém que vai construir uma torre ou uma construção, ele não pode começar antes de fazer um planejamento e ver qual o custo que vai ter. Ou seja, nós precisamos, eu não vou expor vocês aqui, mas eu quero dizer para você, eu tenho conversado com pessoas e assim, 90% das pessoas, elas não trabalham com o orçamento. Elas não colocam tudo no papel, o que ganha, o que gasta, o que precisa cortar, avalia, senta e tudo. Isso é assunto para domingo que vem. Mas a maioria das pessoas não tem esse tipo e depois acha e coloca na culpa: Deus tem que resolver isso, o governo tem que resolver isso. O problema das minhas finanças é a crise econômica financeira. O problema das minhas finanças é porque tem inflação, porque subiu isso, subiu aquilo outro. Meu irmão, na verdade o problema das nossas finanças é impactado por essas coisas. Sim, é impactado, mas nós precisamos aprender a receber. Nós recebemos uma unção de Deus, uma unção de governo. A sua vida, ela não é uma vida desgovernada. A sua vida financeira não é uma vida desgovernada, não é uma nave desgovernada nesse planeta. Deus diz: domine, governe, administre, faz alguma coisa. Quando ele está dizendo aqui sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, sobre todos os animais, ele está dizendo: está tudo à disposição. O que é que você vai fazer com isso? Essa é uma decisão sua. Essa semana o tema da nossa ministração, Vida Mais Que Abençoada, é menor estresse, maior impacto. Ou maior impacto, menor estresse. Como diz os textos que nós lemos: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo que neles vivem. Ou seja, o próprio Deus, no Salmo 50, 12 a 14, diz assim: pois o mundo é meu e tudo que nele existe, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O pastor Robert Morris, ele diz o seguinte: colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo pertence a Ele, nos liberta do medo, da perda e da insuficiência. Colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo pertence a Ele, nos liberta do medo e da perda, da insuficiência.
Ainda mais, quero dizer que eu tenho uma notícia grandiosa para você também. A partir do pastor Roberto Morris, ele fala assim: a capacidade de administrar bens materiais e riquezas monetárias não é um talento que você foi dotado desde o nascimento, mas uma habilidade aprendida e desenvolvida. Aqui é a chave da questão, porque nós estamos trabalhando essa campanha Vida Mais Que Abençoada. Administrar bens, recursos, você gerir as bênçãos que Deus tem para você. Você não nasceu assim, você pode olhar, uma criança, ela não administra bem o que você dá para ela. Vamos começar por um exemplo, tá? Você pega e compra 7 chocolates e diz para a criança assim: é um por dia. A semana tem 7 dias e o papai está dando para você aqui, a mamãe está dando para você 7 chocolates e você vai ter que vai comer um por dia. 7 minutos depois, quando você chega para essa criança de 2 ou 3 anos, a idade dos meus netos ali, como que você vai encontrar essa criança? Com todos os chocolates abertos, um comido inteiro, o outro pela metade, outro pelo pedaço, e ele ou ela com as mãozinhas tudo lambuzada, a cara lambuzada, com aquela alegria, com aquela felicidade, né? Porque fartura traz alegria e felicidade e tudo mais. Aí você fica indignado, e diz assim: uau, o papai, a mamãe deu para você um por dia, agora você comeu tudo, estragou tudo, como que vai ser os outros dias? Ele não sabe. É uma criança, não aprendeu. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, acontece muito conosco isso. Deus não dá. Às vezes, em algum momento, Deus nos dá para uma vida inteira. E a gente come, rasga, desperdiça, estraga. Por quê? Porque a gente não... A Bíblia diz: o meu povo, ele perece por falta de entendimento e de conhecimento. Eu espero que você valorize esse tempo. Eu espero que você realmente tome nota, que você decida olhar e olhar para dentro de si e dizer assim: isso eu já estou fazendo, isso, estou caminhando, isso não está de acordo, eu acho que eu posso melhorar. Uma das coisas que eu gosto muito de Deus, e quando eu vejo Malaquias 3,10, é Deus falando assim: faz prova de mim. Uma das coisas que você precisa é testar se funciona os princípios que você está recebendo da palavra aqui. Testa, irmão. E vou falar, se você fizer tudo direitinho, conforme a palavra está dizendo, estou dizendo, e não funcionar, pode me cobrar. Pode me cobrar. Sabe por quê? Na verdade, você tem que vir aqui certo de que você recebe uma palavra de Deus dos céus na sua vida que vão transformar as realidades. É claro que nessas questões econômicas as coisas não vão mudar do dia para a noite. Você vai começar a caminhar com fidelidade, com propósito, com disciplina, porque se é uma questão que faz toda a diferença para viver uma vida mais que abençoada, é a gente ter disciplina em receber, em praticar e em continuar firme no propósito até que a gente chega e isso se torne uma cultura, que se torne algo entranhado em mim, que se torne um hábito. Sabe, é importante a gente entender esse propósito, esse processo. Agora, para que a gente possa aprender que a gente vai ter que disciplinar alguma coisa, a gente já está começando aí, sabe, no fight mesmo. A gente está começando on fire. Uma semana sem tomar café preto, eu já estou indo para os pés da cruz. Hoje eu vou tomar umas 3 garrafas de café de uma vez, assim, sabe, porque esse é para mim. Isso é para mim, para testar a minha disciplina. Vai dar dor de cabeça, você vai ter ver bolinha assim, vai dar insônia. É engraçado, tem gente que tem insônia quando toma café demais. Eu fico com insônia se eu não tomo café. Não sei vocês, mas Deus vai te ajudar. Mas isso é para você estar lembrando que você tem uma vida mais que abençoada e que você é capaz de dominar qualquer hábito. Não vou dizer vício, porque senão eu vou me comprometer, tá? Não é vício, é um hábito, né? Quem é que gosta de café preto aqui? Fala a verdade, fala a verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou chateado hoje aqui na igreja. Porque nós temos uma cultura de tomar cafezinho preto todo domingo aqui na igreja. Não sei se alguém prestou atenção que não tem café lá hoje.
Não é que começou o jejum ainda não. Não é não. Não é. É que tem uns irmãos que não se dispõem. Nós precisamos de um casal cada semana para fazer o café. Nós temos quantos casais aqui na igreja? Sei lá, uns 200 casais aqui na igreja, 300 casais, sei lá, tá? Um casal por semana e a gente tem dificuldade de gente que se disponibiliza para vir no domingo meia hora antes, ou seja, 9h30 da manhã e depois às 5h30 da tarde, para preparar uma garrafa de café, ou 2 garrafas de café, um biscoitinho. Eu não sei fazer café para muita gente. Aprende, a gente ensina. Tem as medidas ali, mas deixa eu falar. Quem procura quem, pastora? Procurar você? Ixi, eu acho que é por isso que está faltando. Estão com medo. O jeito que ela falou eu aqui. Procura a nossa amada pastora e dá o seu nome. Sabe, talvez para o ano inteiro você vai vir 2 ou 3, 4 vezes fazer um café aqui para todo mundo. Gente, porque o cafezinho fica lá para você chegar, tem um cafezinho já. O cafezinho fica lá porque se você... Estou falando que milagres acontecem, eu continuo acreditando em milagre. Não estava combinado não, galera. Estava combinado? Nem sabia dessa parada. Eu sugiro que se não tiver açúcar, o primeiro a servir seja o apóstolo. Porque hoje ainda pode. Nós não estamos na campanha, não. Nós vamos fazer uma escala, colocar aqui no mural, aqui. Se você quer ajudar, ajuda, irmão. Talvez você não fale nada. Mas eu não sou membro da igreja. Pode entrar na escala. Nós damos café bom, Três Corações ou Melita. Sempre vai ter um café bom. Tem açúcar, tem equipamento, vai ter gás. Você não precisa... É claro, se alguém quiser abençoar e trazer um café gourmet também, Salete, né? O Edson, que é bem especialista, assim, ele me dá sempre uns café gourmet, assim. A Rede Criança está sempre... Acabou, viu, Rede Criança? Acabou meu café gourmet lá em casa. Ganhei uma caixa da Rede Criança, assim, ó, com um punhado de tipo de café. Minha célula também costuma me dar café, mas eu tomo tanto café que... mas essa semana a gente vai economizar. E o que eu economizar de café eu vou dar de oferta. Mas vamos lá, gente, olha aí. Obrigado, Lorival. Aí, ó, gente, ó. Tá lá, se você quiser. Obrigado. Se você quiser tomar um cafezinho lá, você pode tomar um cafezinho. Mas daí durante a semana toda a gente vai compensar a semana. Vamos lá. Todo mundo gosta de café, a maioria gosta de café, uns com leite, outros com açúcar, não importa. Café é muito bom. Nós não vamos fazer jejum de café porque é pecado tomar café. Eu vou fazer jejum de café porque, Senhor, no início do dia, a única coisa que compete assim com Deus, comigo, é o café, assim, no início do dia. Porque compete porque eu oro primeiro para não tomar café primeiro, porque tem que Deus primeiro, depois o café. Quem é mais ou menos assim? Quando você acorda? Deus e depois o café. Então, eu vou falar, Deus, então vai ser só você as minhas manhãs agora. Eu vou te entregar como uma oferta. A Bíblia fala a respeito de um tipo de oferta, que eram as ofertas que eram derramadas diante do Senhor. Mas nós precisamos entender esse princípio. A boa administração é algo que se aprende. A administrar aquilo que Deus tem dado para nós, a gente aprende. Fecha os olhos aí um pouquinho, fecha mesmo, de verdade, fecha os olhos. E eu queria que você pudesse sonhar um pouquinho comigo agora, sonhar com os olhos fechados mesmo. Se você tivesse muito dinheiro sobrando, pensa na sua conta bancária e você tem dinheiro que, assim que você, sabe, eu nem sei o que eu vou fazer para gastar esse dinheiro. Se você tivesse muito dinheiro sobrando na sua conta bancária, o que é que você faria? Imagine, pense um pouquinho assim, o que é deixar todas as contas já no débito automático, você não ter que se preocupar aonde você vai levantar o dinheiro para completar o pagamento da fatura, como que você vai pagar a água e luz, ou qualquer coisa desse. Imagine, pensa como isso ia diminuir muito estresse na sua vida. Você não ia ter problema de estar conversando e estressado com o esposo, dizendo para o filho isso, ele pede um tênis, não pode. Imagine sem o estresse financeiro. Imagine você trocar esse estresse financeiro por isso. Como isso? Como agir nisso? Pode abrir o olho.
Eu acho que você queria ficar de olho fechado, pensando ainda na conta bancária. Que foi rápido mesmo para você abrir o olho, para você falar assim, volta para a realidade. Infelizmente, a realidade da maioria das pessoas é essa, desse estresse todo o tempo. Então, como pagar isso? A gente fica, se devo comprar, se não devo. Imagina você sair do estresse para a liberdade. Não é a questão de você ser consumista, porque nós vemos uma geração muito consumista, uma geração que ela compra sem precisar, que ela compra não porque ela que tem uma vontade, desejo de ter aquilo, mas às vezes compra porque quer mostrar para os outros que tem poder para comprar. Eu posso, eu consigo. Olha, agora eu vou mostrar para todo mundo que eu posso comprar com o meu dinheiro outro carro. Não é esse tipo de coisa, é você ter liberdade para você comprar ou não comprar, ou você fala assim, vou viver uma vida simples e o resto eu vou investir em imóveis, o resto eu vou investir, vou abrir um negócio e tudo mais, não importa. O que nós precisamos é exatamente entender que em Deus uma vida mais que abençoada é uma vida para não viver todo esse estresse. Talvez você pergunte assim, mas então, por que eu vivo esse estresse o tempo todo? Nós temos uma mentalidade de que, porque eu sou crente, eu tenho que sofrer, e se eu sofrer, eu vou tocar o coração de Deus e Deus vai me abençoar e eu vou ser mais crente porque eu vou sofrer. Nada disso, meu irmão, nada disso. Você imagina quando, ontem nós tivemos aqui o pastor Elias compartilhando a respeito dos milagres, daquilo que Deus tem feito na África, através da vida dele, na vida de outros ministérios, pastores e tudo mais. Você imagina você poder dizer assim, o pastor Elias compartilhava ontem que os nossos seminários que nós fazemos no início, no meio do ano e no final do ano, com os cerca de 350 pastores que nós cuidamos lá na África, eles custam cada seminário em torno de $30 mil. Você já imaginou você ter uma liberdade de falar assim, pastor Elias, não se estressa com nada, se entrar algum recurso, alguma coisa, investe em qualquer coisa, mas esse seminário de junho eu vou pagar. O problema nosso é que a gente não pensa assim, Deus me dê os recursos para esse fim, a gente já pensa logo, $30 mil, vai dar R$160 mil mais ou menos, poxa, vai dar um apartamento legal aqui no Veisópolis, nem tão legal assim, mas dá um apartamento, subiu muito, né? Então, aí a gente já pensa nisso. Claro, irmão, tem que pensar. Só que eu estou falando que os 30 mil é da sobra, de você ter 200, 300 mil dólares, falar assim, mas só que o problema, queridos, é que muitas vezes a gente não tem esse entendimento que tudo é do Senhor e tudo Ele nos dá para administrar, e quanto mais eu tenho um coração movido pela generosidade, mais o Senhor me abençoa. Irmão, o reino de Deus é um reino de céus abertos, de milagres, de favor sobre a nossa vida. Para que você viva uma vida mais que abençoada, com maior impacto, menor estresse. Vou aqui atirar para você algumas sementes aqui, você faz com ela o que você quiser aqui de forma prática, eu sugiro que você anote. Primeiro, se você quer viver com maior impacto e menor estresse, reconheça a soberania de Deus. Eu quero café, não é água. Tá bom o negócio aqui, né? Estou tomando um cafezinho só para você ter o tempo de escrever aí. Reconheça a soberania de Deus. O Salmo 22, 28 diz assim, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Salmo 135, 5 diz, na verdade eu sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está aqui, princípios para nós, mas o que nós precisamos entender, quando a gente fala que Deus é soberano, quem é um soberano? É alguém que ninguém dá ordens para ele. Quem é um soberano? Alguém que ele pode dizer e fazer qualquer coisa. Ele diz que vai abençoar você, Ele abençoa. Ele diz que algo vai acontecer e acontece. Ele tudo sabe, Ele sempre tem tudo nas suas mãos. O que nós precisamos entender é que há um propósito de Deus de que você venha viver com o que Deus te deu. Não é para você gastar mais do que você possui. Ninguém foi chamado para isso.
Irmão, é claro que você está aí argumentando, falando assim, mas o que eu ganho não dá para eu viver, o que eu ganho é por isso que eu gasto mais. Precisa entrar num acordo a Bíblia diz, quem não é fiel num pouco não é colocado sobre o muito. Você precisa começar a andar segundo as suas possibilidades, ser fiel naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e você vai perceber Deus colocando você numa escada que você vai subindo na direção de ter o muito, e não é apenas o suficiente, o mais que suficiente para a sua vida. O problema não é Deus, o problema é eu. O problema não é o salário pequeno que eu ganho, o problema é o que eu faço com o que eu ganho, é a forma como eu administro, porque a maioria das pessoas começam pensando em si mesmo, não fazendo o que o texto bíblico diz. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. O que é que Deus diz a respeito das finanças? Que quando você consagra suas primícias, o todo é abençoado. Quando você é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Ou a gente é crente para viver o que a palavra ensina, ou então a gente vai ter que lidar com as nossas escolhas, e a gente não vai conseguir viver uma vida mais que abençoada. Então, quando nós entendemos isso na nossa vida, a gente, irmãos, eu estou pregando para mim, eu estou pregando para nós todos aqui, porque eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que eu tenho aprendido? Não importa o quanto você ganha, se você não tem disciplina, você ganhando o salário de R$1.200, ou você ganhando R$15.000 por mês, quando chegar o final do mês, as contas nunca vão fechar para você. Não é a quantidade, é como que no seu coração você lida com aquilo que você tem recebido. E vou dizer uma coisa para vocês, o pior de tudo é o seguinte, que o endividamento às vezes de uma pessoa que ganha menos, acaba sendo em coisas menores, uma ou outra parcela para pagar que não consegue e tudo mais. O endividamento de quem ganha 15, 20, 30 mil reais, ele quebra a família inteira. Já ouviram alguma história assim? Concordam com o que eu estou colocando? Então, por que nós, a Bíblia é perfeita sempre, aprende a ser fiel no pouco, para você ser colocado sobre o muito. Aí você vai ser colocado sobre o muito, vai continuar administrando com fidelidade sobre o muito. Saiba que Deus é soberano. Entender a soberania de Deus é fundamental para você desenvolver a boa mordomia. O nosso problema é que nós não somos bons mordomos ou bons administradores daquilo que Deus já tem colocado diante de nós. A Bíblia diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o vosso corpo, conforme 1 Coríntios 6, 19 até o 20. Eu sugiro que alguém dê uma olhada no nosso ar-condicionado. Todos precisamos nos render à soberania de Deus. O que tem a ver com a pregação? Tem a ver que o pregador está cozinhando aqui em cima. Eu sugiro que a equipe dê uma olhada no ar-condicionado, número 2. Vamos lá. Para que você viva mais que abençoado, com maior impacto, menor estresse, segundo princípio, redefina as suas prioridades. Redefina as suas prioridades. Talvez o calor seja do café, não sei, mas vamos lá. Do Espírito Santo também, desde o começo, sempre. Redefina as suas prioridades. Olha o que o texto bíblico diz em Mateus 6, 19, 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde é que você está investindo? É importante a gente aprender com Jesus a acabar com um problema que a gente tem, que é o problema da propriedade. O que Jesus ensinou sobre isso? Lucas 17, 33. Quem tentar conservar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida a preservará. Olha só, princípios que Jesus está estabelecendo para nós aqui. Agora, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa: quem é que é o dono das suas coisas? Quem é que é o dono? Eu quero voltar a dizer para você,
A maturidade, ela ensina e ela trabalha, dizendo para nós que nós aprendemos. Uma das coisas que você percebe que uma criança está se tornando, está amadurecendo, é quando ela aprende a dividir. É quando ela aprende a compartilhar. É quando ela para de grudar um brinquedo aqui, outro aqui, e outro no meio das pernas, e dizer, é meu, e ninguém toca. Quem é o dono das suas coisas? Uma coisa que a gente precisa entender e fazer, quem é o dono das minhas coisas? O dia que você definitivamente entender esse princípio para a sua vida, o dia que Deus for o dono de toda a sua vida, você não terá mais problemas com dinheiro, com o dinheiro que Ele colocou na sua mão para confiar. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado, que você fala, tudo eu sou de Deus, tudo é de Deus, a minha vida é de Deus, e eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, aí é quando a gente pode viver, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir por meio de Cristo Jesus cada uma das nossas, das vossas, das minhas necessidades. É importante a gente entender isso. Irmão, o problema é que a gente muitas vezes ouve, a gente sabe o que está na palavra, mas a gente não tem fé o suficiente para praticar. Faça prova de Deus. Deus é proprietário, eu sou mordomo. Fala comigo, Deus é proprietário? Eu sou mordomo. Então, Ele é o proprietário, o mundo, das coisas, de tudo que está. Sim, eu sou o mordomo. Até a Bíblia diz, até a respeito dos filhos. Herança do Senhor são os filhos. A herança dele é uma herança do Senhor, que nós cuidamos. E às vezes nós nos apropriamos, meu, garramos, achamos que nós temos. Você só descobre que você não tem poder nenhum sobre a vida dos seus filhos quando eles são diagnosticados com uma doença terrível. Quando você fala assim, meu Deus, não há nada que eu possa fazer, o médico não está conseguindo fazer, aí a gente entrega para Deus, a gente fala assim, Deus, aí ó, é seu, cuida, e tal. Não, agora aqui, está no seu colo aí, mas é de Deus, Vitória, é dele sempre, todo o tempo. O grande problema é que é meu, e aí, o que acontece? Quando a gente percebe que a gente não consegue sequer resolver uma dor que os nossos filhos têm, é que aí a gente entrega para Deus. Então, Deus é proprietário, eu sou mordomo. A gente precisa cultivar no nosso coração um estilo de vida generosa, para que os nossos recursos, bens, dinheiro, seja sempre algo que o nosso coração não está lá, mas que nós vivamos e desfrutamos. Então eu quero dizer para você, há um princípio: trabalhe com força, doe com generosidade. Trabalhe com força, doe com generosidade. Aí você vai perceber assim constantemente o favor de Deus ministrando a sua vida, o seu coração. Quer viver com mais impacto, menor estresse? Troque a orfandade pela filiação. Troque a orfandade pela filiação. Você não é órfão, você é filho. Você não está sozinho nesse mundo, você tem um pai. Você foi gerado por um pai que não te abandonou. Ele continua cuidando de você em todo o tempo. E ele não é aquele tipo de pai que fala assim, é o seguinte, eu estou cuidando de você, você está na minha casa. Quando você casar, se lasque, vai resolver os seus problemas. Nunca mais vem me encher as paciências, vai sustentar a sua família. Não, ele é pai o tempo todo. Ele fala assim, eu vou estar sempre aqui. Eu quero te suprir, te abençoar. A questão da orfandade não é um problema de Deus, é um problema nosso. Às vezes a gente acha que a questão da paternidade, da orfandade é um problema de Deus. O meu relacionamento está comprometido, parece que Deus não me ama. Deus te ama muito mais do que você é capaz de perceber ou entender. O problema da orfandade é nosso, é eu que preciso resolver esse problema. E é por isso que a Bíblia diz em Mateus 7, 9. Qual? O ar está tudo aqui. Eu que estou com problema, então. Então, irmão, estenda a mão para mim e ora, fala, Senhor, dá uma refrigerada no coração, refrigera a minha alma e o corpo também. Davi só pediu para refrigerar a alma lá no Salmo 23, né? Mas é para refrigerar a alma e o corpo. Eu não sei, eu acho que careca passa menos calor. Passa menos calor? Eu acho que eu vou fazer. Eu fico muito feio. Tem uma maquininha ajuda. Tem uma maquininha para emprestar? Tem uma maquininha lá na gaveta da minha coisa, lá, mas eu fico muito feio. Eu uso a maquininha só para dar um trato
na barba aqui. Mas vamos lá, gente. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisa a quem pedir. Orfandade é um problema nosso, não de Deus. Sabe? É importante, eu sou mau, eu dou coisas boas para o meu filho, agora quanto mais o meu Pai Celestial. Deus é sempre bom, Ele é sempre um bom pai, Ele é sempre um bom pai para os seus filhos. Então, sabe, o grande problema é que nós, às vezes, não amadurecemos, ficamos sempre na adolescência espiritual. A adolescência, que também é chamada de aborrecência, não é verdade? Quem é que tem filho adolescente aqui? Filho adolescente, ou a gente teve, ou a gente tem, ou a gente vai ter. E eu vou dizer para você, prepare-se. Que fase. Agora, que fase é um bando de crente que não sai da adolescência. Aí esse bando de crente que não sai da adolescência é aquele bando de crente que está sempre em rebelião, sempre do contra, sempre, não vou sair com o pai fala, a família toda, nós vamos sair para dar um passeio no pai, não, quero ficar em casa. Deus chama você para dar um passeio com ele, e aí você fala, não, vou ficar em casa vendo Big Brother, vou ficar em casa dormindo, vou ficar nisso. E aí depois, quando Deus fala para você, as pessoas contam tudo que Deus fez com elas no passeio, os outros filhos falam assim, engraçado, quando eu vou não paga sorvete, quando eu vou não é churrasco, quando eu vou leva lanche de casa para o piquenique e não sei o quê, sabe? Tem crente que é desse jeito, fica falando assim, por que fulano, beltrano, cigano? Irmão, tem gente que é fominha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uns irmãos aqui que eu estou de olho nele e eu ontem comentava, o cara está dando um pulo de alegria, que essa semana tudo que teve na igreja aqui estava aqui. Você está entendendo? Eu vou perguntar para vocês o seguinte, o que você acha que o pai vai fazer com eles? Ou que está fazendo com eles? O que você acha? Agora tem gente que vem na Santa Ceia e aí, agora eu vou pedir perdão dos meus pecados, agora eu vou... Irmão, ou você anda com o pai, ou você sai da adolescência espiritual para a maturidade, entender que você tem responsabilidades no reino também, administrar o que Deus tem dado, administrar os seus dons, talentos, chamado, talento, para servir pessoas, servir o reino de Deus, mas a gente fica a vida inteira assim. Então, cheio de rebelião, cheio de culpa, cheio de rebeldia, cheio de revolta. Isso precisa cessar, a gente precisa amadurecer e entender que nós temos uma paternidade bem resolvida em Deus. Para sair do estresse e entrar numa vida de maior impacto, adote a fidelidade como algo inegociável. Adote a fidelidade como algo inegociável, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Presta atenção, marca esse texto de Provérbios 2:8. Ele guarda a vereda dos fiéis, guarda a vereda dos fiéis. Deus protege o caminho, a vereda, a direção. Não importa, a tua vereda parece que está tortuosa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por lugares difíceis, escuros, ainda que eu passe por apertos, Ele guarda a vereda dos que são fiéis, daqueles que caminham em justiça. Então, uma das coisas, diz que assim, os olhos do Senhor estão sobre a terra, e o que o Senhor está procurando? Os fiéis. Ele está procurando, quando Deus tem uma conversa, imagina Deus, por causa de um fiel, Deus conversa com o diabo. Da onde você vem, Satanás? Coisa ruim, capeta, não sei o quê. Eu estou vindo de dar um giramundo aí. Um giro pelo mundo. Eu estou dando um rolezinho aí. Aí Deus pergunta assim, você viu meu servo Jó? Você viu ele? Fiel. Aí você fala assim, mas depois a coisa fez assim, não importa, passou por dificuldades, lutas. O segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus cuidou dele com restituição, com graça. Jó foi fiel na abundância, Jó foi fiel no momento da crise, da dificuldade, e ele recebeu de Deus um cuidado. Então toda a vereda de Jó é guardada por Deus. Presta atenção nisso. Sabe, a gente pega a parte de Jó e só fala assim, meu Deus, eu sou igual Jó, só sofro. Agora, você é igual Jó na fidelidade também? Fala para mim. Se você é igual Jó na fidelidade também, você não vai viver uma vida de sofrimento. O sofrimento vai ser uma estação.
como as estações do ano. Vai passar o inverno, vai passar esse momento da sua vida. Se não está passando, é hora de falar, realmente Deus me trouxe para viver uma situação igual ao Jó, então agora está na hora de eu agir e reagir como Jó na minha vida. Está comigo, irmão? Está comigo? Já estou quase terminando. Quase, ainda faltam uns 4 pontos ainda, mas esse já é quase. Agiliza. Então, seja encontrado fiel, que você possa entender esse propósito que Deus tem para a sua vida, para o seu coração. A boa mordomia não é dar para a igreja, mas é ser fiel a Deus e zelar por tudo. A boa mordomia não é você simplesmente, eu entrego meu dízimo e o resto das minhas finanças eu faço o que eu quiser com ela. Eu sou fiel ali nas minhas obrigações e o resto eu faço. Não, a boa mordomia é você sempre perguntar para Deus: é para eu comprar? É para eu vender? É para eu mudar de emprego? É para eu sair daqui? É para eu abençoar fulano? É ciclano? Porque às vezes até a gente sai aí tentando ser generoso com todo mundo. A gente precisa entender quem é que Deus quer que a gente abençoe de fato. Deixa eu falar rapidamente para você. Uma ocasião, eu fiquei muito consternado com a situação de uma pessoa aqui nessa igreja, uns 10 anos atrás, assim, muito consternado. Então, naquele dia, eu conversei com a minha esposa, e a gente entrou num acordo que a gente ia, de uma forma geral, abençoar essa pessoa, mas com uma quantidade incrível de recursos. E é incrível que essa pessoa está aqui. Você nunca vai saber de mim, mas você está aqui. E aí a gente estava lá e conversando, sentindo empaticamente o que ela estava vivendo. E aí eu fui orar. E aí quando eu fui orar, Deus falou assim: não. Eu falei, como? Deus falou assim: se você fizer isso, você vai impedir o meu tratamento com ele. Eu estou tratando com a vida desse casal, eu estou tratando com a vida dessa família, e a forma de tratar diz respeito a que eles passem pelo vale que eles estão passando. Confesso para vocês que eu fiquei constrangido, mas eu tinha certeza que aquilo era a vontade de Deus naquele propósito. Conversei com a minha esposa, descansei no Senhor, e Deus realmente continuou e trabalhou e moveu na vida daquela família, e glória a Deus e aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você: não é você ter muito para você sair igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, e aviãozinho para cá, para lá. Não, o bom mordomo é aquele: Senhor, onde, como, de que maneira? Escute, com generosidade. Agora não vai ficar usando isso para ficar se amarrando aí. Ouça a voz de Deus, porque daí, senão você pode ouvir a voz do seu coração, do seu julgamento, e dizer assim: não, Deus está dizendo que não é para fazer isso, aquilo. Não, ouça a voz de Deus, tenha maturidade para isso. Então, cuidar com amor do dinheiro, é ser fiel a Deus e jamais servir a mamon, porque Lucas 16:13 diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um, amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, vocês não vão poder servir a Deus e as riquezas. Ainda Mateus 24 diz: porque ou então você vai se dedicar a um e desprezar a outro. No hebraico, a palavra mamon diz a respeito de riquezas, dinheiro, cobiça. Mamon também representa pecado, ganância, avareza. Então você não pode ser avarento, ganancioso e mesmo assim ser um servo de Deus. É importante, ou você serve a Deus com tudo que Ele tem te dado, com tudo que Ele tem colocado nas suas mãos, ou você vai servir a mamon. Quinto lugar, reabasteça o tanque da gratidão. Quer viver com menor estresse, maior impacto? Reabasteça o tanque da gratidão. Gratidão é algo, é uma atitude, é uma cultura de vida, de vivência que nós temos que ter sempre. Hebreus 12:28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Antes de tudo, agradeça, porque a gratidão, ela é um momento antes das refeições. Celebre o que está posto, sabe? Não fica ali amargurado pelo que está faltando, mas celebre pelo que está posto, sabe? Às vezes vai ser um arrozinho com ovo.
dê graças a Deus pelo ovo, porque os irmãos lá da África é só uma pasta de shima, é só uma polenta que às vezes o máximo que eles têm é um pouquinho de sal e umas gotinhas de óleo para colocar junto e pronto, acabou. E às vezes por meses eles vão comendo essas coisas. E às vezes nós temos até mais alguma coisa, mas eu quero dizer para você, agradeça e não fique ali simplesmente desesperado pelo que está faltando. Quando você colocar a gratidão como um princípio de sua vida, como uma cultura na sua família, as portas vão se abrir, se escancarar, oportunidades e bênçãos ilimitadas sobre a sua vida. Maior impacto, menor estresse. Troque a avareza pela abundância. Troque a avareza pela abundância. 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ainda numa outra versão da NVI diz: e Deus poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Escute uma coisa, a avareza ela está ligada a Mamon. Mamon é um demônio governando a sua vida. Talvez você fale, não, a minha vida não, mas se ele estiver governando as suas finanças, está do mesmo jeito. Porque você vive sem dinheiro, você vive sem finanças. Então, se tem um demônio com a mão nas suas finanças, você está lascado. Então, é importante a gente entender que a avareza é um pecado que cria miséria, ladrões e assassinos. Sabe, a miséria, os ladrões e assassinos são criados a partir de um coração avarento. A avareza possui uma escala de satisfação infinita, ou seja, ele sempre quer mais, está sempre obcecado por posses, por prazeres, por bens. A avareza está sempre colocando no coração do pecador isso, inclusive até fisicamente ele é focado nisso. E aí o que acontece? Nas questões espirituais, as questões espirituais são negligenciadas e ele não consegue ver o propósito de Deus das riquezas espirituais também. Eles só pensam nas riquezas mundanas e humanas. A avareza não é somente por dinheiro, existe a avareza de sentimentos. Quando não compartilhamos amor e afeto com as pessoas, presta atenção. Tem gente que fala assim, não gosto muito de abraçar. Eu não sou muito dado às pessoas, eu sou mais reservado. Dá uma olhada se isso aí não é uma avareza emocional, se não é sentimental, algo que você é avarento, que não é capaz de dar algo que é muito poderoso, que pode transformar a vida das pessoas. Um abraço, um beijo, um elogio, um sorriso, a atenção pode transformar a vida das pessoas. Você nunca tinha parado para pensar que tem muito avarento de sentimentos, né? Então é importante você, quando ficar meio resistente, falar assim, eu não sou avarento no dinheiro, eu não sou avarento também nos sentimentos. Talvez seja, você está aqui, essa mensagem, todo o resto talvez não vai caber para você, talvez seja só essa palavra, mas se for só essa palavra já está bom demais, porque eu quero dizer para você, nós precisamos ser generosos no amor, na compaixão, nós precisamos ser generosos na empatia, nós precisamos ser generosos no carinho, nós precisamos ser generosos na atenção àqueles que estão ao nosso redor. Então quando você nega algo a alguém que lhe é de direito, você faz Mamon tornar-se mais forte na sua vida também. Então, o que você precisa fazer para ter maior impacto, menor estresse? Rejeite o medo, renove a sua fé. 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhes pertence. Eu pertenço a Deus, Deus me conhece, e você? O Senhor conhece quem lhes pertence. Você pertence a Deus? Eu pertenço. Tá, se você pertence a Deus, suas finanças pertencem a Deus também. Sua casa pertence a Deus, seus sonhos pertencem a Deus. Tudo que você é e tudo que você tem pertence a Deus. Então, afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A quem você pertence? Eu pertenço a Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, Ele me conhece. Ou seja, então, se Deus me conhece, se Ele é meu Pai, meu Senhor, por que o medo vai ter controle e domínio sobre a minha mente? Então, afaste, mande embora o medo, porque o medo é um espírito maligno que oprime, e o medo só é repreendido pela fé e pelo amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A fé faz que eu confie que Deus vai estar comigo em todas
todas as circunstâncias. Então, a fé e o amor expulsa o medo opressor. A fé e o amor expulsa o medo opressor. A fé e o amor expulsa o medo opressor. Se você está sendo oprimido pelo medo, comece a deixar o amor de Deus encher o seu coração. Comece a crer nas promessas de Deus para a sua vida. E tudo vai acontecer. Em último lugar, para você viver com maior impacto e menor estresse, escolha sempre a alegria. Mesmo debaixo dessa máscara aí, dá um sorriso aí. Você sabia que dá para saber quando você está sorrindo? Não é a boca que diz que a pessoa está sorrindo, são os olhos, sabe? Porque se você não estiver sorrindo só com a boca e os seus olhos não manifestar, é falsidade. Então olha para o irmão que está ao seu lado, dá um sorriso para ele aí. Faz assim para eles, assim, ó. Faz o coração, faz, irmão, faz, paga esse mico aí, por favor. Não deixa eu pagar o mico sozinho. Ixi, eu falei para fazer assim, o Paulinho fez assim. Eita, olha. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se no Senhor novamente, eu vou dizer de novo, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, pois, no Senhor, ó justos, exultos diante do Senhor. A alegria de Deus, Ele te concedeu é um dom que Ele te deu para abençoar você. Esses 8 princípios, eu penso que parece que tão básicos na nossa vida, mas são tão fundamentais. Então, veja essa poderosa chave para concluir, agora é a conclusão. Ser mais generoso em tornar-se também um administrador prudente de recursos, de dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Nós temos que ter o equilíbrio. Eu tenho que ser generoso e eu tenho que ser bom administrador dos recursos que Deus tem dado a mim. É isso que Deus quer nos ensinar nesses dias. O alvo de Deus é a sua generosidade, mas a sabedoria dele para administrar esse caminho, para que você possa ser sábio no que é que você deve fazer, como você deve agir com o que Deus tem colocado diante de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa terminar essa mensagem com um seguinte entendimento: Deus não precisa do seu dinheiro. Mas como assim? Porque você está falando para ser fiel, para devolver os dízimos, para entregar primícias, para ofertar, ser generoso com os necessitados. Se Deus não precisa do meu dinheiro, o dinheiro que está na tua mão é dele. Tudo é dele. O que Deus te dá é a oportunidade de ser abençoado, podendo utilizar de forma positiva aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Então, eu quero dizer para você, relaxe. Você está vindo à igreja é para aprender a administrar as bênçãos. Você já é abençoado, os céus estão abertos sobre você. Essa coisa de que você vem na igreja, vão falar de dízimo, de oferta de novo. Meu irmão, quando a gente sai de casa, quando começou o ano, eu defini subir o meu nível. Eu tinha um jeito de todos os cultos que vou, seja nessa igreja ou nas igrejas que eu vou visitar, pregar e tudo mais, eu sempre tinha ali uma quantidade de oferta que fazia. Aí eu pensei, meu Deus, mas o Senhor tem me abençoado tanto. Então esse ano, o mínimo de oferta que eu vou entregar, quando entregar, é tal valor. Por quê? Porque eu tenho esse entendimento, eu já vou para agradecer a Deus, para viver o favor na minha vida. Cada um tem o seu relacionamento. Então, você precisa entender que você não é dono, mas mordomo, servo daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Se você decidiu, entendeu e quer viver assim, você precisa entender o seguinte: Jesus é Senhor. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Eu não sei se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas hoje eu quero dizer para você, é um dia de você de novo dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, porque as minhas finanças, elas foram restauradas, renovadas, abençoadas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sentado como você está, fecha os seus olhos agora. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é uma mesa de provisão, de milagres sobre a nossa vida. Fala de entrega, fala de doação, fala de sacrifício, fala de remissão, fala de transformação, fala daquilo que Deus quer e pode fazer em nossa vida e através das nossas vidas. Feche os seus olhos agora e fala com Deus.